Em 1971, em plenos anos de chumbo, duas freiras foram ministrar um curso sobre o valor da pessoa humana em uma paróquia distante na periferia da cidade de São Paulo. Na ocasião, propuseram a criação de um clube de mães. A partir da adesão de 5 moradoras do bairro, a ideia começou a se concretizar. A pretensão era articular demandas de mães periféricas historicamente marginalizadas. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, seja bem-vindo ao Dose da História e vamos pegar uma lupa, porque hoje é dia de investigar um microevento escondido na história da ditadura militar no Brasil. O historiador Marcos Napolitano, em seu livro 1964, A História do Regime Militar Brasileiro, afirma que o Clube de Mães e outros microeventos, invisíveis ao governo e mesmo ao olhar sociológico, fizeram nascer os novos movimentos sociais. A periferia da cidade de São Paulo, como a maioria das outras periferias do Brasil, nos anos 1970, estava bem distante do chamado milagre econômico brasileiro. Nos bairros distantes, carentes de transporte, equipamentos de saúde, escolas e urbanização, os trabalhadores se amontoavam, muitos deles migrantes que chegavam de várias regiões do país, em busca de trabalho e vida melhor. Ali residiam as empregadas domésticas, trabalhadores da construção civil e o operariado das grandes e médias indústrias da maior metrópole do Brasil. Se a vida na cidade era melhor do que aquela vivida em meio à tradicional miséria rural brasileira, as dificuldades ainda eram enormes. A precariedade das condições materiais e serviços públicos estimulava tanto a violência, muitas vezes banal entre vizinhos, quanto a solidariedade. A tradição associativa dos bairros populares vinha desde os anos 1940, mas até o final dos anos 1950 era canalizada pelos políticos de matiz populista conservadora, como Jânio Quadros, que utilizou sua ligação paroquial de vereador com um bairro específico, a Vila Maria, para se projetar na política. O pequeno clube de mães, que começou com 5 participantes, na sua primeira reunião, em janeiro de 1972, já contava com mais de 40. Os clubes de mães se espalharam pela periferia sul da cidade e dialogavam com diversas mulheres em situações parecidas e que clamavam pelo aumento de creches, saneamento básico e diminuição dos preços dos produtos básicos, como comida e fralda. Além de fazer trabalhos comunitários, os participantes discutiam questões do cotidiano a partir da leitura de textos religiosos. Dentre tantos problemas, um deles começou a ser percebido como um elemento comum das preocupações: o custo de vida, também chamado de carestia. Agravado pela política de arroxo salarial, o aumento dos preços de itens de consumo e aluguéis se agravou a partir de 1975, quando a inflação voltou a ser notada. Nasce então o movimento do custo de vida, MCV. O MCV de São Paulo, antes mesmo do movimento sindical, foi a associação popular que conseguiu a maior visibilidade durante o regime militar, transformando-se numa espécie de central dos movimentos populares de bairro. A estratégia passava pela organização de assembleias massivas para apresentar petições contra o aumento do custo de vida, cujo endereço eram os mandatários federais. Em 1976, a primeira assembleia do movimento contou com 4.000 pessoas, ocasião em que foi lançada a petição com mais de 18.000 assinaturas. 2 anos depois, ganhou uma grande visibilidade, com o lançamento de um manifesto em março, exigindo congelamento de preços dos itens básicos de subsistência e aumentos dos salários. O movimento lançou um desafio para si mesmo: coletar mais de 1 milhão de assinaturas e entregar o documento ao Palácio do Planalto. Em agosto de 1978, um ato público na Praça da Sé anunciava que a meta tinha sido atingida: 1,24 milhão de assinaturas. Nada mal para um movimento cuja origem contava com 5 mães e 2 freiras, hein? Em 1978, um movimento, que se converteu também ao nome Movimento contra a Carestia, ganhou destaque ao levar mais de 20.000 mulheres e filhos num protesto contra as políticas econômicas do governo, realizado na Praça da Sé, em uma época marcada pelo boicote do regime militar,
que impedia e controlava os fluxos nas vias da cidade e rodovias a ponto de impedir passagem de ônibus para dentro da cidade. O ato foi marcado para um domingo, 27 de agosto, e o governador de São Paulo e presidente da República foram convidados. O governo proibiu o ato em praça pública e mandou como seus representantes a tropa de choque da Polícia Militar. O resultado foi esperado. Mesmo que os organizadores do ato respeitassem os limites impostos pelas autoridades, ou seja, realizar o ato dentro da igreja e não promover passeatas pela cidade, a polícia dispersou os manifestantes com violência. Na sexta-feira anterior, os estudantes tinham voltado às ruas para protestar contra o regime depois de quase um ano de ausência, e a presença dos estudantes no ato do MCV foi a desculpa para iniciar a pancadaria. Em outubro, o MCV voltou a realizar manifestações simultâneas dentro de igrejas das periferias da cidade de São Paulo, nos bairros de São Miguel Paulista, Cidade Dutra e Brasilândia. O tom desses atos era francamente politizado, com palavras de ordem que iam contra o alto custo de vida e contra a repressão. A greve metalúrgica em várias indústrias da cidade aumentava ainda mais o sentido de protesto do MCV contra a política econômica do governo, pois em grande parte o movimento era composto pelas famílias dos operários em greve. A politização crescente de 1978 aprofundou-se ainda mais em 1979, quando militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, assumiram a liderança do movimento, que ganhou outro nome, Movimento de Luta contra a Carestia. Se a luta contra os preços era uma das pontas do movimento social, a outra ponta era a luta por melhores salários e condições de trabalho. Com essa pauta tradicional, mas de maneira inusitada e inesperada, ressurgiu o movimento operário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Dose da História é um projeto educacional feito com muito cuidado. Nos siga nas redes sociais para conteúdo diário de História e Ciências Humanas. Se quiser adquirir o livro que inspirou esse roteiro, deixamos um link com desconto para a compra na descrição desse vídeo. Até a próxima!